A paz, amados, tudo bom? Mais uma vez aqui, mais um vídeo para você aí da nossa intercessão, do canal. Deus abençoe sua vida. Nós estamos estudando agora Efésios 6, né? Onde falamos sobre a força, o poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre revestido do poder, versículo 11. O versículo 11 diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus. Para a gente entender, né, o básico, revestir, o que seria revestir? Revestir é como se você tivesse com frio e você vai no seu guarda-roupa, você pega um casaco, você se reveste, você se cobre, é como você pegar algo e está te protegendo, um escudo. Quando a Bíblia então fala sobre revestir, ela está falando sobre isso. Você está revestido em Deus, é como o Espírito Santo entrando, você estivesse aqui e ele está te revestindo, te protegendo. E aí o diabo não te toca. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo, ele é como um leão que ele está andando ao nosso derredor procurando aquele que possa tragar. Mas quando a gente está revestido de Deus, o diabo não pode nos tocar. Você consegue entender isso? Isso é tão forte que quando você anda em Deus, é como se você estivesse escondido, como o diabo não conseguisse te enxergar diante da situação. E ele fala para revestir da armadura. Paulo, quando ele estava preso, ele olhava e via os romanos com armaduras. E aí Deus deu essa inspiração para ele, no capítulo 6 aqui, sobre falar sobre a armadura de Deus. E aí ele vai descrever mais para frente quais são as armaduras, eu vou estar dando detalhe de cada uma delas. Mas a importância de você entender e orar nesse assunto. O mundo espiritual, ele é o reflexo do mundo físico. Então, quando a gente ora, o Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está pedindo para que Deus nos proteja, tanto aqui na terra, também quanto no céu. E no mundo espiritual, quando a gente ora para Deus pedir guardar-nos com a armadura dele, revestimos do poder dele, isso acontece no mundo espiritual. E a nossa guerra não é aqui na terra. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, vai estar falando isso. A nossa guerra é no mundo espiritual, contra principado, potestade. Às vezes a gente quer lutar com armas físicas. Às vezes você vê alguém te falando mal de você, uma situação, o carro bate, as coisas estão quebrando dentro da casa. E às vezes, caramba, acha que é coisa física, vai pedir ajuda para um, para outro, mas não. Às vezes o que tem acontecido é algo espiritual. Olha porque diz assim, para que possas estar firmes. Então você precisa estar revestido para você estar firme. É forte porque tem muito cristão que acha que não precisa orar, não precisa ir na igreja, não precisa receber a oração de imposição de mãos. Não, você precisa se revestir do poder, se revestir da armadura para você poder estar firme. Você está entendendo? Então o diabo ele não tem medo do seu terno, ele não tem medo da sua roupa, ele tem medo de uma pessoa que ora. E aí ele fala, ficar firme para que possa resistir contra as astutas ciladas. E isso eu quero gastar uns minutinhos aqui, porque o diabo é muito inteligente, irmão. A gente fala, o diabo está debaixo dos nossos pés. Peraí, não é dos nossos pés, não. É dos pés de Jesus. E ele sempre vai procurar uma cilada. O que é a cilada? É uma artimanha, é uma arapuca, uma pegada, uma pegadinha. Já percebeu que quando você começa a orar, quando você começa a dedicar nas coisas de Deus, de repente o casamento começa a ter briga no casamento, o filho fica às vezes revoltado, começa a quebrar algumas coisas dentro de casa. Quando você se posiciona, parece que as coisas começam a querer dar errado. Para quê? Para que através da sua palavra, da sua boca, você falar, não, mas nossa, eu comecei a buscar Deus, as coisas piorou, nossa, eu comecei a fazer a obra de Deus, as coisas estão complicadas. Não, querido. Não blasfema, não fale, vigia, entenda, consiga entender. Por isso que você precisa ter uma vida de oração, discernir
o que é o diabo que está trabalhando, muitas vezes o que é o homem. Mas às vezes você tem que entender isso, que ele vai preparar ciladas para você cair. E entende uma coisa, você tem que fortalecer o seu ponto forte e fugir do seu ponto fraco. Pastor, eu gosto de beber. Eu vou lá no bar lá porque eu vou fortalecer meu ponto fraco. Você vai cair, entendeu? Então Deus abençoe, querido. Pensa nessa palavra, que Deus abençoe você. Guarda em nome de Jesus. Amém.